Olá pessoal, tudo bem? Professor Ismael Noronha, professor de Constituição do Estado de Minas Gerais, aqui do GRAM. Nós estamos aqui com uma dica para vocês muito importante de uma matéria que tem uma grande probabilidade de ser cobrada sim na sua prova. Veja só, eu trouxe aqui o artigo 23, quero ler com você e trazer algumas informações importantes sobre esse artigo. Veja só, esse artigo aqui praticamente ele traz a mesma ideia da Constituição Federal sobre as funções de confiança, ok? Sobre as funções de confiança e os cargos em comissão. Veja só, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então veja só, função de confiança versus cargo em comissão. Pessoal, ambos são para serem exercidos por aquelas pessoas que estão desempenhando funções de direção, chefia ou assessoramento. Então, por exemplo, pega aí um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele tem os seus assessores. Esses assessores, eles vão exercer uma função de confiança ou um cargo em comissão, dependendo da estrutura do órgão, tá? Geralmente os cargos em comissão são para ser exercidos pelos principais cargos de direção, chefia e assessoramento do órgão, os mais altos escalões do órgão. Já as funções de confiança são coisas mais simples, é chefe de uma coordenação, chefe de um departamento, coisas mais simples. Geralmente é assim, mas cada órgão vai estabelecer a forma de organização dessas funções de confiança e cargos em comissão, tá ok? Mas ambos são para exercer esse tipo de função. Agora, a diferença é que as funções de confiança são exclusivamente ocupadas por servidores, tá? Só servidores públicos. Vou pôr aqui em resumo, só servidores públicos. Já os cargos em comissão, não. Os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, ele pode ser ocupado sem concurso e também a pessoa que ocupa esse cargo, ela sai sem ter que dar nenhuma satisfação. A pessoa entra e sai com a mesma facilidade. Então, por exemplo, se existe algum cargo em comissão aí no TJ, é claro que existe, essa pessoa entra com muita facilidade e sai também com muita facilidade, porque ele é característica do cargo, essa característica do cargo de livre nomeação e livre exoneração. Agora, a coisa que é importante, veja só, isso que cai bastante em prova. O cargo em comissão, ele pode ser exercido por servidor público ou pessoa, ou por terceiros, que não são servidores públicos, tá ok? Só que um percentual mínimo desses cargos em comissão tem que ser reservado, tá ok? Para servidores públicos. O objetivo aqui é prestigiar a carreira, porque é muito triste você participar de um órgão como o TJ, por exemplo, com o objetivo de ir galgando e crescendo na carreira dentro e quem sabe um dia ocupar um cargo em comissão e de repente uma pessoa lá de fora que não tem relação nenhuma, não passou em concurso nenhum e vai ocupar um cargo, vai ser seu chefe, por exemplo, em um departamento, em um setor importante. Isso é muito comum, essas pessoas que não têm relação nenhuma com o serviço público ocupar isso. Mas está havendo uma grande alteração da administração pública em muitos órgãos, justamente para prestigiar os servidores. Então, muitos órgãos, inclusive, têm dado aí uma preferência altíssima para que esses cargos em comissão sejam ocupados só por servidores, tá? Então, no mínimo, uma porcentagem, você não precisa saber qual porcentagem, porque cada entidade, cada ente político estabelece uma porcentagem para isso. Geralmente é no mínimo 50%, na maioria dos entes políticos, tá? Mas não se preocupe com isso aqui. Você só tem que saber que um percentual mínimo é reservado para servidores. Para servidores que já ocupam cargo de provimento efetivo, né? E aí, mais uma dica interessante é que o parágrafo 1º, ainda dizendo isso, ele vai dizer que nas entidades da administração indireta, o que é administração indireta, pessoal? É autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, veja só, nessas entidades aí, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. Veja, nas autarquias e fundações públicas você tem servidores, tá?
nas empresas públicas e sociedade de economia mista, você tem empregados públicos. O que esse dispositivo está fazendo é querendo prestigiar esses servidores ou empregados públicos, dizendo que um dos cargos ou funções de confiança de direção superior, ou seja, os mais altos cargos em comissão ou funções de confiança, devem ser reservados para servidores ou empregados públicos, pelo menos um. Porque é muito comum, pessoal, essas entidades aqui terem cargos políticos, tá? O governador vai indicar aí apadrinhados dele para dirigir essas entidades. E aí a Constituição fala, pelo menos um desses cargos de direção superior tem que ser ocupado por servidores ou empregados de carreira dessa entidade da administração indireta. Isso justamente para prestigiar os servidores ou empregados aí de Minas Gerais. Um grande abraço, tchau!